Boa noite e vamos continuar aqui as nossas aulas de Photoshop. A última aula, né, 2 semanas atrás, porque teve feriado, eu mostrei para vocês como remover as espinhas ou manchas, esse tipo de coisa no Photoshop. E aí eu ensinei para vocês a ferramenta do carimbo, tá? Ferramenta do carimbo. Eu ensinei a ferramenta do esparadrapo e a ferramenta da gotinha, né? Do blur, do desfoque. E hoje eu vou continuar falando para vocês de como fazer alguns tratamentos de imagem, tá? No sentido de remover algumas imperfeições. E para isso eu vou usar essa outra foto aqui, para exemplificar a situação. Deixa eu só pegar ela. Cadê? Photoshop, Photoshop, tá? E vou falar para vocês também de outras questões em relação à iluminação das fotos, mas vamos começar com isso daqui primeiro, tá? Então, eu tenho essa outra foto dessa moça com espinhas, que está carregando, né? Tá pesada aqui. E eu vou tirar um pouco dessas espinhas dessa moça, tá? Então aqui, vamos ver qual que é o tamanho que está a imagem. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho, tá? E vamos tirar um pouco dessas espinhas. Vou pegar aqui o meu esparadrapo, tá? E aí, como eu ensinei para vocês, pode falar, Ayla. Sim, sim, sim. Deixa eu passar isso daí, que eu já faço isso antes que eu esqueça. É que eu acabo deixando isso daí para fazer depois da aula e aí a memória falha, Ayla. Deixa eu mostrar um tanto de coisa para vocês fazerem e aí eu coloco isso daí. São dois, inclusive, né? Dois exercícios. Mas vamos lá. Eu quero tirar essas espinhas. Mas olha só o problema que acontece. Eu venho aqui e tiro a espinha, tá? Venho, tirei essa espinha, tirei essa outra espinha aqui. Eu tô tirando a espinha, tá? E percebam que quando eu tiro a espinha, ainda fica um pedacinho avermelhado em volta, sabe? Essa base da espinha que fica vermelha. Ah, professor, mas aí para tirar ela é só pintar. Tudo bem, eu vou pintar toda essa área avermelhada, tá? Mas perceba que é muita área avermelhada. E aí, se eu passo essa ferramenta numa área muito grande, eu acabo gerando um resultado que às vezes fica falso. Sim, já está tendo coisa nova. O que eu estou explicando aqui já é parte de assunto novo. Eu estou usando a ferramenta da aula anterior, mas para mostrar uma nova coisa, tá? Então olha aqui, ó, eu fiz isso daí e teve a parte que não ficou legal. Se eu aproximar aqui, eu vejo que isso daqui ficou meio borrado, tá? Que se eu esfregar isso na cara toda aqui da moça, eu vou fazer um efeito que fica muito artificial, tá? É fácil de perceber que fica artificial isso daqui e ainda tem umas áreas avermelhadas. E aí vem uma questão de, será então que tem como eu tirar esse vermelhidão dessas áreas? E a resposta é sim, a gente consegue tirar essa parte vermelha aqui dessa base da espinha. Como que eu faço isso? Eu faço isso utilizando, removendo uma coisa que é aqui, em fotografia a gente chama de saturação, tá?
O que é a saturação da imagem? A saturação da imagem é o nível de cor da imagem, tá? Como assim nível de cor? Eu vou mostrar para vocês. Tem uma ferramenta aqui no Photoshop, em imagem, ajuste, tá? Que é isso daqui, ó. Cadê? Matiz saturação, ou Hue Saturation em inglês, tá? O que a matiz saturação é? Eu tenho aqui matiz, luminosidade e saturação, e eu não vou explicar os outros, eu vou concentrar basicamente na saturação. A saturação é o nível de cor que eu tenho na imagem. Como assim nível de cor? Bom, quanto menor a minha saturação, mais pálida a minha imagem vai ficando, mais descolorida, na verdade. E até que ela chega ao preto e branco. Quanto mais saturação, mais vívida a minha imagem fica. Só que ela chega a um ponto que ela começa a ficar exagerada, tá? E aí a minha imagem pode até saturar as cores. O que é saturar as cores? Olha aqui, ó. Olha a blusa dela. Tá vendo esse pedacinho de blusa aqui embaixo? Quando eu aumento muito, ele fica tudo zoado, tá? Por quê? Porque eu ultrapassei a escala de saturação e aí zoou. Então a saturação é um ajuste que pode ajudar a sua foto ficar um pouco mais vívida, ou se você quiser uma aparência mais pálida, você consegue, tá? Só que se você reduzir tudo, ela fica preto e branco. Se você aumentar tudo, ela fica extremamente exagerada. Aí você pode pensar, a saturação então deixa a foto vermelha? Não. A saturação ela aumenta as cores. Então tem muito vermelho nessa foto, por isso que ela ficou avermelhada. Se eu pegasse outra foto, eu ia aumentar as cores dela e não ia exatamente ficar avermelhado, tá? Se eu pegar, por exemplo, a foto de uma floresta aqui, eu tinha salvo, onde que eu salvei? Tá. Vamos pegar aqui a foto da floresta. Se eu pegar a foto da floresta e aumentar a saturação da floresta, não vai ficar vermelho, vai ficar verde, porque essa imagem ela é predominantemente verde, tá? Então se eu venho aqui e coloco matiz saturação e aumenta a saturação, ó, minha floresta vai ficando cada vez mais verdinha, até que aqui não estourou muito, mas aqui ó, não avermelhou. Se eu reduzo a saturação, minha floresta vai ficando cada vez mais cinza, tá? Parece que ela tá ficando triste, até que eu reduzo tudo e ela fica em preto e branco, certo? Vocês entenderam, pessoal, o que significa saturação em fotografia? Tem alguma dúvida do que é essa saturação e o que ela faz? Querem perguntar alguma coisa sobre isso? Pode perguntar, Ayla. Alguém? Tá. Como que a gente vai usar a saturação então? Naquele caso específico das espinhas. Eu vou reduzir da imagem inteira? Não, eu não vou reduzir da imagem inteira, porque eu quero fazer esse efeito a nível local. E como eu faço isso? Bom, eu tenho uma ferramenta aqui, tá? Que ela vai estar aqui ó, junto com essa lupinha. Se eu clicar, eu vou ter uma ferramenta que é uma ferramenta do Bob Esponja. Tá vendo que tem uma esponjinha? Essa ferramenta, ela serve para tanto desnaturar, né, dessaturar quer dizer, remover a saturação, como saturar, aumentar a saturação, tá? Então a ferramenta da esponja, ela faz aquela mesma coisa que aquele ajuste que eu mostrei, só que isso ela faz a nível local, certo? Então vamos dizer que eu tenho essas manchinhas aqui avermelhadas e eu quero dar uma reduzida nelas. Até, vamos fazer aqui, ó, vamos pegar, eu vou reduzir essa vermelhidão
até, na verdade, antes de começar a tratar a minha imagem. Pode falar. Exato. Mas aí, Ayla, a gente vai usar a regra da boa maquiagem. Você costuma fazer maquiagem? Você já participou de festa junina? Tá, então você já deve ter, quando você tava na escola, você deve ter feito aquela maquiagem de caipirinha. Isso, exato. Tá? Pra festa junina, aquilo funciona. Mas você sairia na rua, tipo, sei lá, você vai num casamento. Você faria uma maquiagem de festa junina no casamento? Não, porque é exagerado, não é? Fazer aquela bochechona vermelha, um monte de pintinha, aquilo é exagerado. Então, quando a gente vai fazer você vai fazer uma maquiagem, você vai fazer ela dentro de um nível que ela vai realçar o que você quer, mas não forte o suficiente para te descaracterizar. Exato. É o que a gente vai fazer aqui. Realmente, se a gente tirar toda a saturação, vai ficar falso, vai ficar feio. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso bem de leve para ajudar. Perfeito, tá? Photoshop é muito parecido com isso daí. Se você quer realçar algumas características, esconder outras. Se você bota o efeito forte demais, é igual você pensou, vai cagar a imagem. E a gente não quer isso. E justamente a gente tem que prestar atenção na configuração que a gente vai fazer agora. Então eu peguei a esponjinha, ela funciona de dois modos, tá? Tem um ajuste que vocês já conhecem, que é o ajuste de dureza, tá? Quanto mais duro, mais forte o pincel, então eu vou querer dureza 0, tá? Tem o ajuste de tamanho, que eu vou escolher um pouquinho maior que as espinhas, tá? Mas tem uns ajustes novos que vocês não viram antes, que é, primeiro, aqui eu escolho o que eu vou fazer. Remover saturação e saturar. Remover saturação deixa mais cinza. Saturar deixa mais forte a cor. Eu quero tirar, remover. E eu tenho aqui um parâmetro que está escrito fluxo. O que é o fluxo? Fluxo é a força do efeito. Se eu ligo isso daqui em 100%, ó, eu esfrego um pouquinho, olha só, tá deixando cinza. Eu não quero isso, tá? Eu quero esse efeito bem fraquinho, bem delicado. E aí eu vou vir aqui e vou botar o fluxo bem pouquinho, tá? Porque eu quero fazer realces aqui. Eu não quero deixar minha imagem sem cor. Então eu coloquei aqui, ó, 4%. E aí eu pego e vou dando uma esfregada aqui, ó. Às vezes demora um pouquinho para aparecer o efeito. 4 está muito pouco, então eu vou aumentar para ser mais rápido isso daqui, ó. Então olha só. Eu passo e eu vou reduzindo o vermelhidão. Só que vocês devem estar percebendo que ele está reduzindo o vermelhidão, mas ele está deixando cinza. E novamente, eu não quero que fique cinza. Eu quero, tipo, aqui, ó, reduzir o vermelhidão sem deixar esse cinza. Então eu tenho que aplicar outro efeito para reduzir esse cinza. E esse outro efeito, para vocês entenderem como ele vai funcionar, eu vou precisar explicar. Oi? É a esponja, tá? É a esponja, tá? A esponja, ela tanto tira a cor, tá vendo? Ficou acinzentado, quanto ela bota a cor. Vamos dizer que eu quero dar um realce nesse batom. Eu vou aqui em saturar. E olha o que acontece quando eu passo aqui na boca. Ela vai dar uma aumentada na intensidade da cor, tá? Então, saturar aumenta a intensidade da cor,
remover desaturação tira a cor. Então olha aqui, ó, como é que estava o batom antes. E olha como ele ficou agora. Tá? Por quê? Porque eu adicionei saturação. Enquanto aqui eu tirei saturação. Certo? Então assim, saturar vai fazer esse efeito. Remover saturação vai deixar acinzentado. Então vamos fazer o seguinte, para vocês verem como o efeito funciona, eu vou jogar essa imagem lá no nosso grupo e eu peço para vocês tirarem a saturação das espinhas e aumentar a saturação da boca. Ah, mas eu não tenho Photoshop. Photopea tem isso? Sim, Photopea tem essa ferramenta também, tá? É a mesma ferramenta, a ferramenta da esponja. Deixa eu pegar aqui. Qual pasta mesmo? Photoshop. Destaque. Tá, peraí. Aonde que tá? Tá aqui, ó, junto com a lupinha. Esponja, tá vendo a esponja? Tá? Eu vou aqui colocar o Navigator, cadê a navegação? Tá, para dar aquele zoom. E aqui, ó, eu tenho aqui o fluxo, que é a força, eu vou colocar menor. E eu vou escolher aqui, ó, dessaturar. Dessaturar, ele vai tirar a cor. Dureza 0. Aumentar o tamanho aqui. Ó. Dessaturar, ele vai tirar a vermelhidão. Tá? Ele deixa a imagem com menos cor. Tá vendo? Olha como estava antes. Olha como ficou depois. Saturar aumenta a cor. Então, saturar, olha como o batom vai ficar mais vivo. Tá vendo? Como ele ficou mais forte. Por quê? Porque eu estou saturando. Eu estou aumentando a cor. Certo? Então, eu vou jogar essa imagem. Brinquem, tá? Por que brincar? Porque eu ainda vou ensinar como resolver esse problema da imagem ficar muito acinzentada, tá? Eu vou ensinar outra ferramenta que resolve isso. Então eu quero que vocês experimentem aqui mudar o fluxo, saturar umas partes, dessaturar outras, para entender o que é isso e como a ferramenta funciona, certo? Atividade até agora, vocês viram que ficou acinzentado. Tá? Por mais que vocês tenham tomado cuidado, para remover o vermelho ainda ficou acinzentado. Tá? E não ficou legal, tá estranho isso daqui. E aí vem a pergunta, tem como eu remover o acinzentado? E a resposta é sim, tem. Da mesma forma que eu consigo remover as áreas coloridas, deixando ela com mais cor ou menos cor, eu consigo também remover as áreas claras ou escuras da minha imagem. Tá? Só que para a gente remover essas áreas, a gente... Segundinho que eu quero espirrar. Não assustem. Negócio aqui... Vamos lá. Só que para a gente remover essas áreas, a gente tem que entender um pouco... Isso, é isso mesmo, Ayla. Ficar vários pontos acinzentados. E para a gente remover um pouco desse acinzentado, tá? A gente tem que entender um pouco de como a nossa imagem é composta, tá? E para isso eu vou mostrar para vocês outra ferramenta, tá? Que mexe na imagem de forma geral, e depois eu mostro como ela atua na imagem de forma específica. Se vocês virem aqui em imagem, ajuste, níveis, tá? Ou levels, se tiver em inglês, vocês vão ver que a imagem tem um desenhinho, tem um gráfico, tá? Se você clicar aqui do lado, em histograma, você vai ver que eu tenho o mesmo desenho aqui, apesar de que aqui está separado em canais de cor e aqui não, tá tudo junto.
Talvez vocês já tenham visto esse desenho, até esse nome, mexendo em programar em câmera digital, nas opções avançadas. Já viram isso antes? Quando você está na câmera digital e aí aparece um gráficozinho escrito, histograma. Lembra. Sim, lembra. Sim. Que o rádio ele vai mostrar as frequências, né? E aqui é quase isso, tá? O que é o histograma? O histograma é um gráfico que aqui ele está representando as três partes da nossa imagem, tá? Qualquer imagem, a gente pode definir ela entre áreas claras, escuras ou médias. Então vamos lá. Falem para mim, olhando para a imagem dessa moça, qual parte da imagem seria as áreas escuras? Não. Qual é a parte mais escura dessa foto? É a boca, é o nariz, é o pescoço, é o cabelo, é a blusa? Mais escura é a boca? Eu diria que é o cabelo. Olha aqui o cabelo dela. Sim, sim. Mas pensa na imagem como um todo, tá? O cabelo é a parte mais escura. Qual que seria a parte mais clara dessa imagem? Oi? O rosto é claro, mas compara com esse pedacinho de camiseta aqui. Tá bem mais, não tá? Só que a nossa imagem ela não tem só a parte muito clara ou muito escura. Ela tem tons intermediários, que aí seria o rosto dela. O caso é que o Photoshop, né, o software de edição de imagem, eles dividem esses três tipos de áreas nos chamados sombras, tons médios e destaques. Em inglês, né, vem do inglês isso daí, é shadows, midtones e highlights. E esse gráfico aqui, ele representa exatamente a distribuição dessas fontes de luz na imagem. A parte aqui de trás é a parte das sombras. No caso dessa imagem, eu tenho o cabelo. A parte aqui da frente é os destaques, os highlights. No caso aqui, essa parte da blusa. E a parte do meio seria os tons médios, tá? Que não é nem uma área muito escura nem muito clara, como por exemplo o rosto, a boca, o pescoço. E aqui nos níveis eu consigo manipular isso. Se eu puxo para cá, eu vou escurecer. Só que eu não vou escurecer tudo igual. Eu vou escurecer muito mais aonde já é escuro, enquanto aonde é claro não escurece tanto, olha só. Tá vendo? A camiseta ainda vai mantendo, por mais que eu vou escurecendo. Se eu puxo desse lado, eu vou fazer o contrário, eu vou clarear. Só que eu vou clarear muito mais as áreas que já são claras, como a camiseta e um pouco do rosto, enquanto o cabelo não clareia tanto. Olha aí, ó, como é que o rosto vai clareando e o cabelo não clareia tanto. E se eu mexo aqui no meio, para trás eu vou clarear mais o rosto do que o cabelo ou a blusa. E se eu puxo para cá, eu vou escurecer mais o rosto do que o cabelo ou a blusa, tá? Porque toda imagem nossa, ela pode ser dividida dessa forma, entre áreas claras, escuras ou intermediárias, certo? Tá, por que eu preciso saber disso? Para você calibrar uma foto quando ela está muito clara e muito escura. 2, para você clarear ou escurecer partes específicas de uma foto. Então, eu vou vir aqui e vou pegar uma foto, tá? Que é uma foto que a gente diz que ela está super exposta, que ela está estourada.
Já deve ter acontecido com vocês. Você vai tirar foto num lugar muito claro e a foto tua ela fica muito branca, esbranquiçada. Já tiraram foto assim? Você tira a foto, nossa, essa vai ficar uma foto muito bonita. Aí vem uma foto com muita luz, que ela tira os detalhes. Isso daí é uma foto que tem muitas áreas claras, muito highlight. Tá? Eu pesquisei na aula com a outra turma e eu peguei essa foto aqui de exemplo. Então a moça foi tirar uma foto, tá? Escolheu um lugar bonito, tirou uma foto, só que ela captou muita luz. Como eu sei disso? Vocês já viram um céu branco? Dessa forma? Exato. Entrou muita luz, tá? Isso acontece. Se você deixa muito tempo a foto exposta, isso acontece, tá? E aí, perdeu a foto? Não. A gente consegue arrumar. Como? Eu vou ver e eu vou analisar o que eu quero reduzir. O que eu quero reduzir nessa foto? As partes escuras, os tons médios ou as partes claras? Exato. Eu quero arrancar, diminuir a intensidade disso, tá? Que é chamado de destaque em português ou highlights em inglês. Como eu faço isso? Eu venho aqui, imagem, ajuste, níveis. Olha que interessante. Eu consigo saber que a imagem está estourada olhando o gráfico. Aqui no fundo são as partes escuras. Olha como é que está baixinho. No meio são os tons médios. Tá baixo também. Agora olha como é que as partes claras tá exagerada, como é que tá alto aqui no gráfico. Então é simples, eu venho aqui e reduzo. E eu vou reduzindo aos poucos. Na verdade, reduzir é para cá, né? Puxar para cá para reduzir ao outro lado, tá? Então aí eu vou puxando. Chega um ponto que a imagem vai ficando zoada, tá? Então antes disso chegar eu paro e aí eu começo a puxar para cá para reduzir um pouco os tons médios, tá? Aí que tá. Na espinha, quando eu tirei a cor, a área ficou mais acinzentada, não ficou? O que eu vou fazer é utilizar uma ferramenta que manipula essas áreas escuras para deixá-las mais claras e aí esse cinza vai sumir um pouco. É isso que a gente vai fazer. Por isso que eu estou explicando isso. É utilizando o mesmo princípio, mas é uma ferramenta localizada. A ferramenta de níveis, ela vai aplicar o efeito na foto inteira. Eu não quero na foto inteira da espinha, eu quero só na espinha. E aí a gente vai usar uma ferramenta localizada. Da mesma forma que tem a ferramenta de saturação que mexe na foto inteira nas cores. Eu quero só algumas partes. Então eu usei a esponjinha, tá? Então aqui quando eu puxo para cá, eu reduzo um pouco dessa iluminação em excesso, tá? Então eu venho, dou OK e reduzi um pouco. Ah, mas ainda tá muito claro. Realmente está muito claro, mas olha como é que estava antes. Olha a palmeira aqui, como a palmeira estava esbranquiçada. E depois ela teve um pouco mais de cor, tá? Tem coisas que a gente não consegue recuperar. O céu eu consigo arrumar? Consigo, tá? Eu consigo selecionar aqui. Na verdade, se eu fazer isso daqui não vai dar muito certo. Deixa eu pegar o varinha mágica, tá? Eu vou fazer aqui uma gambiarra que vai ficar feia só para demonstrar que tem como, tá? E aí eu posso, sei lá, eu posso fazer várias coisas, várias técnicas diferentes. Cadê layer by copy, camada via cópia, tá? Eu posso aplicar algumas outras coisas aqui que talvez dê certo. Cadê Rui? Rui, cor.
tá? Cor, imagem, ajuste, Hue Saturation, cadê Hue Saturation? Matiz saturação, aumenta a saturação, liga o colorir, aumenta a saturação, peraí, será que tem alguma coisa aqui? Não, tem sim. Ah, tá. Mas é lógico que não vai funcionar. Eu liguei o cor normal. Imagem, ajuste. Matiz, saturação. Saturação no máximo. Colorir. Eita, não tá dando certo. Deixa eu ver o que pode ser aqui. Hue Saturation, Hue Saturation. Tá, a área selecionada tá vazia. Saturation. Oh, carambola. Ai, caramba, por quê? Deixa eu usar outra. Ah, tá. Select Color. Imagem, selecionar cor, seleção, intervalo de cor. Tá. Intervalo de cor. Deixa eu ver se agora eu consigo mudar. Também. Ah, tá muito pouca cor por isso. Azul. Tá. Apesar de que isso daí eu fui mostrar um negócio, eu já tô me enrolando todo. Tá. Deixa eu fazer mais ou menos aqui, vai ficar bem bosta, eu sei. Cadê? Hue. Matiz. Matiz não deu certo. Quer saber? Deixa isso pra lá que eu só tô fazendo cagada, tá? Vamos pro próximo exemplo aqui, que é o que interessa, que não deu certo, que eu quis fazer não. Bom, da mesma forma que eu consigo reduzir a luminosidade de fotos que são estouradas, às vezes eu tenho fotos subexpostas. O que é uma foto subexposta? É uma foto que faltou iluminação. Por exemplo, essa foto aqui, ó. Tá? Essa foto aqui é uma foto escura. Já deve ter acontecido com vocês também. Foi tirar uma foto e a foto ficou escura pra caramba. Consigo arrumar isso? Consigo melhorar. Como? Mesma ferramenta. Imagem, ajuste, níveis. Tá? E agora eu vou fazer o quê? Essa foto, o que está faltando no gráfico? Pessoal, olha no gráfico. O que ela não tem? Cor clara, exato. A cor média ela tem pouco, mas a cor clara ela não tem nada. Então eu vou manipular o gráfico puxando para cá. E olha como é que ela vai dar uma melhorada. Tá? Não faz milagre, mas chega perto. É claro, se eu puxo demais, exagera. Então aqui, ó, olha como é que a imagem já melhorou. Posso dar um ajuste de tons médios também, se eu quiser. Mas aí eu acho que não é muito bom, não. Melhor deixar assim mesmo. Dou OK. Olha como a imagem estava antes e como ela ficou, ó. Antes, agora. Olha a diferença. Tá? Dá bastante diferença, não dá? Olha como o gráfico ficou agora, depois que eu ajustei. Como ele ficou mais distribuído. Tá vendo? Aparece, exato. Não tem milagre.
A gente melhora, mas a gente não consegue isso, perfeito não fica. Na verdade, a gente deixou ela mais equilibrada as cores, mas em compensação, olha como no gráfico apareceu um monte de linha, apareceu um monte de vãozinho, tá? Porque a gente perdeu um pouco da continuidade dessas cores. A gente deu uma comprimida aí, né, na gama de cores que a gente tinha. Mas a gente conseguiu visualmente um efeito melhor, tá? Então, a gente consegue manipular as imagens para conseguir uma imagem que às vezes está mais estourada, a gente consegue deixar ela mais equilibrada, assim, reduzir um pouco as luzes, ou a gente pode pegar uma imagem que está sem luz e colocar luz nela, certo? Desde que você entenda como manipular o que é o destaque, o que é tom médio e o que é as sombras, certo? Bom, vamos usar essa imagem para ver se vocês pegaram bem, se vocês sabem o que é cada coisa, tá? Nessa imagem, o que é as sombras? Qual parte vocês falariam que é sombra? Isso, cabelo. Tem mais alguma parte escura? Exata, areia. A areia, ela tá bem escura, tá? O que vocês acham que seria o destaque, as partes claras? O céu, a nuvem, tá? E tem alguns reflexos. Pode falar, Bárbara. O mar um pouco nessa parte mais clara, a nuvem, mas olha que tem reflexos claros nela. Onde eu tenho reflexo? Eu tenho um reflexo aqui, ó. Aqui tem um reflexo nas mãos, a unha tá branquinha também, tá? Aqui, ó, sim, ou a sobrancelha, tá? Onde tem brilho, tem reflexo, tá? Sim, dá para fazer, porque eles funcionam com base no mesmo princípio. A diferença é que o Photoshop ele vai permitir você fazer isso aí num grau de detalhe muito maior. Então, o aplicativo ele já tem um monte de opções prontas. Clarear, escurecer, fazer esse efeito, fazer aquele efeito. Só que às vezes você quer fazer algo mais personalizado, tá? E o Photoshop também tem ajustes automáticos, tá? Quero corrigir essa foto. Olha só, imagem, tom automático, contraste automático, cor automática. Olha como é que ficou bom, tá? Ficou ótimo. Tava assim, ficou assim. Ele corrigiu até a cor para mim, tá? Isso inclusive, sabe quando você tem uma foto antiga que ela tá com a cor zoada, tá? Foto antiga cor, tá? Vamos ver se eu pego uma foto que tá com a cor zoada. Aqui. Vou pegar essa foto. A foto antiga ela costuma desbotar. Já deve ter acontecido com a foto aí na casa de vocês, tipo álbum de casamento antigo, tá? Álbum dos pais, e batizada antiga, essas coisas. A foto ela vai ficando zoada com o tempo. Isso daí a gente consegue resolver muito fácil com o Photoshop, tá? Então deixa eu fazer um efeito aí para vocês verem com esses ajustes. Espera aí que eu tô salvando, meu negócio tá pesado até para salvar. Eita, será que tem documentos? Acho
Acho que eu vou ter que salvar de novo, porque eu não vi onde foi salvo. Não, só vem imagens, caramba. Imagens. Achei. Tá. Então aqui, ó, eu vou pegar essa foto e eu vou recortar ela, tá? Essa é uma ferramenta legal também aqui para recortar deixando o tamanho certo. Você vem aqui, ferramenta de corte, seleciona e aí é igual no seu celular, tá? Na verdade, os celulares copiaram, isso daí já existe no Photoshop há 25 anos já, tá? Então eu vou salvar ela. E olha só como é simples arrumar. Se eu venho aqui e eu dou uma cor automática, melhorou, mas não muito. Mas vamos fazer tudo. A imagem, tom automático, contraste automático, cor automática, tá? Às vezes tom automático, vamos colocar cor primeiro, cor automática, imagem, contraste automático. Melhorou? Melhorou. Mas essa foto aqui, ela tá um pouco abatidinha, né? Ela tá meio descolorida. O que eu faço para aumentar a cor mesmo? Qual que é o parâmetro que aumenta as cores das imagens? De sa. Exato. Então aqui a imagem, ajuste, saturação. A saturação não é vermelho, é a intensidade da cor, tá? Quanto mais saturação, mais cor. No caso, essa imagem está muito azulada, tá? Ela está muito azulada. Na verdade, eu devia tirar até um pouco do azul dela. Ou botar um fotofiltro. Mas eu vou mostrar a saturação primeiro, ó. Se eu aumentar a saturação, tá vendo? Ela aumenta, mas ela está muito azulada. Então eu posso, na verdade, aqui, ó, uma outra técnica seria jogar um filtro. Eu venho aqui, fotofiltro, cadê o fotofiltro? Caramba, filtro de fotos. Acho que um filtro vermelho deve dar uma melhorada aqui, tá? Um filtro vermelho, vamos ver como é que ele fica. Não, magenta. Magenta não. Laranja. Deixa eu fazer outra técnica aqui. Deixa eu vir imagem, ajuste curva. Curva, eu quero a curva do azul. E eu quero reduzir o azul. Mais pra cá. Tá. Ok. Dura que as outras não ficaram legal. Não sei se eu... Antigamente tinha um negócio aqui que era variações, cara. Era muito bom. Equalizar? Não, equalizar ficou zoado. Imagem... Photofilter, filtro de fotos. Acho que aqui não tem nada muito interessante, não. Vamos ver. Saturação. Não vou resolver não. Tá, deixa pra lá. Bom, mas de qualquer forma, o Photoshop tem um monte de efeitos prontos que consegue resolver muita coisa, tá? Esse trio aqui, ó, tom automático, contraste automático, cor automática, ele melhora muito boa parte das fotos.
Essa mesmo que eu fiz na mão, vocês viram como ela melhorou. Essa foto aqui, ó, da moça. Se eu vim aqui e colocar tom automático, contraste automático. Eita, não resolveu nada. Não resolveu porcaria nenhuma. Essa tá exagerada demais. Mas normalmente é um ajuste que ajuda bastante esses três, tá? Mas vai ter situações que você vai ter que resolver uma situação pontual, tá? E aí você vai usar esse conhecimento. Então, um exemplo que ocorre quando eu tenho uma área muito clara. Só que, por exemplo, aqui eu tenho um reflexo. Eu quero diminuir um pouco esse reflexo, igual ela teve aqui. O que eu faço para reduzir essa luz? Eu vou utilizar uma ferramenta que eu consiga escurecer, tá? Quais ferramentas que escurecem? Junto com a minha esponja, eu tenho duas. Eu tenho a subexposição e a superexposição. Eu não lembro qual que é qual agora, tá? Acho que é a lupinha que escurece. Vamos testar, tá? Vou vir aqui, vou aumentar para exagerar. Não, é o contrário. É a superexposição, tá? Então, a superexposição, a mãozinha é a ferramenta que escurece. Qual é o melhor jeito de escurecer? Depende o que você quer escurecer, tá? Depende. É uma área que é muito clara, o que você vai escurecer numa área muito clara? Você vai escurecer a sombra, o tom médio ou o realce, tá? Qual desses três representa as imagens mais claras? Sombra, tom médio e realce. Qual deles? Eu quero escurecer uma área clara. Qual dessas três tipos de intervalo eu vou usar para uma área clara? Sombra, tom médio ou realce? Realce, exato. É o realce mesmo. O realce é a parte clara. Se eu coloco o realce e passa aqui, ó. Olha que legal. Ele vai escurecendo. Eu escureci demais, na verdade. Vai diminuir um pouco o brilho. Se eu fizesse isso, ó. Se eu fizesse isso com sombra, olha, eu tô esfregando e você quase não vê mudança. Por quê? Porque tem muita pouca sombra aqui. Tem sombra em volta, mas onde eu quero escurecer, que é esse miolinho, não está escurecendo. Por quê? Porque aqui é claro, claro é realce. Então toda vez que você quer atuar numa área clara, você vai selecionar o realce. Então quero diminuir um pouco essa parte clara. Vou vir aqui, vou diminuir o meu carimbo, vou escolher realce, vou deixar a exposição mais baixinha, vou mexer um pouco no realce, posso mexer um pouco no tom médio. Tom médio não ficou legal, escureceu muito forte, tá? Então vamos lá, realce de novo e mexo. Se escureceu demais, é melhor eu não continuar, porque eu sei que vai ficar ruim, tá? Então aqui, ó, a testa tá brilhosa. Eu passo aqui um pouquinho essa ferramenta e eu consigo tirar um pouco do brilho dessas partes, tá? Então olha como é que eu consigo reduzir um pouco do brilho dessas partes que estão muito brilhosas. Ah, mas é um efeito muito pequeno. Sim, se eu colocar mais do que isso, vai ficar exagerado. Já está exagerado em alguns locais. Então eu vou usar isso daí com moderação. Ó, aqui escureceu, nessa parte da mão escureceu um pouco, certo? Mas se eu uso um pouquinho, eu consigo dar uma melhorada. Então olha como é que estava o rosto antes, olha como é que estava mais claro, olha como é que ficou depois, certo? E aí depende do tipo de imagem que a gente está lidando. Eu quero escurecer uma parte escura.
Tipo essa parte aqui da mão, a sombra da mão. Se eu tentar escurecer os realces, ó, eu tô esfregando aqui. Perceberam alguma mudança nessa sombra? Não. Mas na sombra não vai ter quase... mas na palma da mão sim, mas na sombra nenhuma. A palma da mão deu uma escurecida, de verdade. Mas a mão não, tá? Por quê? Porque aqui não tem realce. Aqui tem sombra. Eu coloco em sombra e eu esfrego aqui, ó. O duro é que a resolução tá muito baixa. Então aqui, tá? Olha como é que a sombra ficou mais forte do que estava antes. Sombra antes, tá vendo? E a sombra depois de eu ter escurecido, tá? Por que que eu consegui escurecer? Porque aqui tem bastante sombras. Se eu fizesse a mesma coisa com realce, eu ia ficar a noite inteira esfregando aqui, ó. Já apliquei a mesma quantidade, ó. Não mudou quase nada. Exato. O meio tom, o tom médio, ele funciona a maioria das vezes. Por quê? Porque mesmo lugar claro, às vezes tem um tom médio e lugar escuro também. Então, se eu usar o tom médio aqui, não escureceu no meinho, mas escureceu em volta. E se eu usar o tom médio aqui, tá? Ele vai dar uma mudança de cor, ele vai ficar até dar uma pegada avermelhada, tá? Olha como é que deu dois pontos mais avermelhados aqui, certo? O tom médio é muito bom para onde? Para lugares médios, por exemplo, para o rosto. Então o rosto aqui, ó, eu consigo atuar nele e eu consigo mexer um pouquinho, certo? Tá? Então assim, via de regra, aqui ó, olha que legal. Aqui o cabelo dela, você vê que dá pra ver um pouco das raízes. Se eu passo o tom médio aqui, ó, eu dou uma escurecida. Parece que o cabelo dela tá... Isso. Então, isso daí é uma coisa que vocês vão pegar com o tempo, com a prática, tá? E... é assim... tem que exercitar. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou passar as duas imagens, tá? A imagem que está muito estourada e a imagem que está muito escura. E eu quero que vocês mexam no level, tá? Nos níveis. Ajuste, nível. Depois de vocês ajustarem os níveis, aí a gente utiliza a ferramenta da mãozinha, tá? Mas agora é os níveis. Novamente, enofotopia. Enofotopia é igual. Olha aqui, ó. Enofotopia. Deixa eu pegar a imagem aqui. Documento. Photoshop, Photoshop, Photoshop. Eita, cadê a minha pasta Photoshop? Aqui. Tá. Aqui, ó, no Photopia. Se você pega a imagem escura no Photopia, é só você vir em imagens, ajuste, níveis. Por isso que eu estou usando Photopia. É igual Photoshop, tá? E aí você ajusta. Ah, aqui escureceu, então é pelo outro lado. Mexo, 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 mexo. Exagerei, volto para trás, ajusto, ficou legal, perfeito. Ah, mas aí a outra? É só pegar a outra, tá? E aí fazer o contrário, ajuste níveis. Para colar a imagem, se tiver aberto, sim. Só que tem que estar aberto. Eu quero colocar essa foto na outra. Vou dar um Ctrl A para selecionar, Ctrl C, vem aqui e aperto Ctrl V. Tá vendo? Aí colou, tá?
não apareceu tudo porque a outra imagem era maior, mas colou. Se eu fazer o contrário aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? Só que elas têm que estar abertas. Mas de qualquer forma, eu vou passar essas duas imagens, ajustem a luminosidade dessas duas imagens fazendo favor. Então, foto estourada, deixa eu pausar. As atividades, eu vou até botar aqui, ó. Não, eu já pré-criei, eu só não salvei ela. As atividades, pessoal, das semanas anteriores, como eu já tinha passado elas nas semanas anteriores e falado durante a aula, eu dei um prazo mais curto, tá? Eu dei um prazo mais curto até domingo, porque eu já tinha falado delas nas outras semanas. Realmente não tinha lançado, mas já tinha passado para vocês. A de hoje, uma semaninha tranquilo, tá? Foto clara, foto escura, tá no grupo. Mas a de hoje vai ter tempo, tá? Até por... Ah, detalhe. Essa foto clara e foto escura não é a atividade de hoje. É só um exercicinho dentro da aula, certo? A atividade depois a gente vai fazer na moça da espinha. Bom, da mesma forma que a gente tem essas ferramentas que servem para escurecer parte da foto, igual eu mostrei para vocês, que a mãozinha faz, a mãozinha não, né? É a mãozinha mesmo. A gente tem ferramentas para clarear partes das fotos, tá? Então, às vezes eu tenho uma parte que eu acho que está escura e por algum motivo eu quero clarear. Eu pego a ferramenta da lupa, que fica junto com a mãozinha, e aí eu posso clarear essas partes. A ferramenta da lupa também lida com realce, tons médios e sombras, tá? Então, pessoal, eu quero clarear essa parte escura aqui da mão. O que eu vou selecionar para clarear essa parte? Realce, tom médio ou sombra? Realce é a parte clara. Eu quero clarear a parte clara, a parte média ou a parte escura? Isso. Então eu seleciono lupinha e sombra. E aí, ó, eu passo aqui novamente. Não faz milagre, ela tá deixando mais claro, mas ela tá deixando de forma zoada porque eu apliquei demais. Mas ela clareia, tá? Ela clareia. Se eu passar no cabelo, é isso. A lupa é o contrário da mãozinha. A mãozinha serve para escurecer, a lupa para clarear, tá? Então vou passar aqui, ó, no cabelo, olha como é que fica. Já se eu passar isso daqui no céu, estão vendo mudança no céu? Não vai acontecer. Por quê? Porque eu estou clareando as sombras e não tem sombra aqui no céu. Se eu quiser clarear o céu, eu vou escolher o quê? Tom médio ou realce? Realce, exato. Então, se eu vim aqui e passar isso daqui no céu, na nuvem, olha como é que fica claro, tá? Por quê? Porque eu estou clareando os realces. Se eu passar isso daqui, ó, no cabelo, não faz nada. Se eu passo aqui do lado, fica tudo claro. E se eu quiser clarear a pele, eu vou escolher o quê? Sombra, tom médio ou realce? Olha aqui, ó.
E aí ele dá uma clareada, tá vendo? Então essas ferramentas a gente vai usar bastante. Eu vou passar um exercício para vocês com base naquela foto das espinhas, mas nas outras aulas vocês vão ver que essas ferramentas elas são muito legais para, sei lá, você ter uma foto e a pessoa tá com uma área meio branca no cabelo. Você pega a ferramenta da mãozinha e escurece aquilo. Você tem uma foto e o sorriso da pessoa tá um pouquinho amarelado. Você pega a ferramenta de clarear e a ferramenta de tirar a saturação, passa no dente e deixa o dente mais claro. Ah, tem uma mancha em algum lugar, você clareia aquela mancha, tá? Ah, tirou uma foto e ficou muito clara, igual aqui, ó. Isso daí acontece muito com flash. Tipo essa testa aqui, essa daí é até difícil de lidar. Mas, por exemplo, ó, ficou brilhoso a testa. Você pega a ferramenta do Photoshop e escurece só essa parte da testa, tá? Isso daí a gente vai fazer melhor nas próximas aulas. O que vocês vão fazer de atividade? Lembra a moça? A moça, vocês vão fazer o que com ela? Vocês vão tirar parte desse vermelhidão usando a esponjinha. Só que lembra que parte dessa vermelhidão ficou cinza? Não tem problema. Agora a gente sabe a ferramenta que tira cores escuras, tá? Então, eu sempre confundo. Deixa eu ver. É, a lupa, tá? E aí... tom médio? Sim, mas ela vai pegar de formas diferentes, entendeu? Quando a imagem, uma parte da imagem ela pode ter os três componentes. Geralmente, onde isso ocorre? Onde tem tom médio. Porque onde tem um tom médio, ele está próximo tanto do escuro quanto do claro, tá? Porque ele está no meio termo. O que acontece mais difícil é o contrário. Então, olha aqui, ó, eu vou pegar aqui e eu vou tentar clarear isso daqui. Se eu passar a clarear com realce aqui no cabelo, olha o que ocorre. Tá acontecendo alguma coisa? Se eu pegar sombra, olha o que ocorre. Na verdade, aqui não está adiantando muito. Realmente... Vou ligar a exposição no máximo. Olha, sabe que a melhor maneira de fazer isso é ir testando. É a melhor maneira, tá? Então, como você falou, pegou os três. Olha aqui, essa parte escura tá com cara de sombra para mim. Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar uma pressão baixa e eu vou passar ela. Bom, adiantou um pouquinho, mas ainda está escuro. Mas já deu uma melhoradinha, ó, já tirou um pouco dessa parte escura. Aí eu vou tentar ver com um realce. Vamos ver aqui. Ah não, realce é exagerado, realce não adianta. Vou passar um tom médio aqui. Ah, o tom médio funciona também, só que está muito forte. Então, os dois funcionam, tanto o tom médio quanto o realce. Como é que eu sei? Testando, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Só que eu apliquei muito forte. Então eu vou te falar, bem leve aqui, 1%. E aí eu vou dando uma esfregadinha e sem ficar exagerado, com parcimônia, tá? Lembrando que vocês não vão conseguir ficar 100% utilizando isso, mas já vai dar uma melhorada, tá? Qual é o objetivo do exercício? O objetivo do exercício é treinar a ferramenta, não é ficar a imagem perfeita, não vai ficar, mas é um bom treino para vocês aprenderem qual que escolhe, qual que é a força que aplica, entendeu? Então vocês vão pegar essa imagem e vão fazer da melhor forma possível, utilizando a lupa e a esponjinha nas espinhas. E você pode usar na boca a esponjinha para aumentar a cor e a mãozinha na boca, tá?
Então aqui na boca, você pode aplicar aqui a mãozinha, tá? Que ela deixa mais escuro, o que vai deixar um pouco mais intenso o batom. Então você pega aqui um tom médio, um realce, não, realce eu acho que ficou escuro demais. Isso, vai deixar mais vivo. Então você vai usar as três ferramentas. A boca é para deixar mais viva, mais colorida, e aí você pode usar a mãozinha e a esponja saturando, e a espinha é para tirar a cor da espinha e para tirar o escurecido. E aí você vai usar a esponjinha desaturando e a lupinha, tá? O objetivo do exercício é esse. E esse daí tem um tempo maior para vocês fazerem, tá? Ele já está até escrito, eu já vou mandar agora mesmo. Só que antes de eu mandar ele, alguma pergunta, pessoal, do exercício dessa moça aqui? Oi? Beleza. Então, assim, se tiverem dúvida, podem mandar para mim. E bom fim de semana. Lembrando que amanhã, 10 horas da manhã, tem sábado letivo. Tá? Sim, Jéssica, esse daí tem uma semana de entrega. Esse daqui tem. Tá? Só os anteriores que eu coloquei menor, porque os anteriores eu vou utilizar para chamada, além disso. E eu tenho que fazer a chamada agora, no máximo no fim de semana, tá? Mas esse é uma semana tranquilo. Os anteriores é por causa que eu tenho que fazer a chamada, senão eu deixava mais tempo também, tá? Não que vocês não possam entregar os outros depois, mas assim, vocês que estão entrando na aula, eu tenho a presença de vocês estarem entrando, tá? Agora, quem não está entrando na aula de jeito nenhum, aí complica um pouco, certo? Mas façam aí, lembrando que o objetivo é vocês treinarem. Eu não estou procurando perfeição, eu quero que vocês treinem a ferramenta para aprender. Tá? O objetivo aqui é aprender, não é ficar a imagem melhor do mundo. E para ficar uma edição boa, faça sem exageros. É melhor deixar mostrando uma espinha do que deixar uma área totalmente cinza, tá? O objetivo é vocês darem uma reduzida. Eu sei que com essas ferramentas não faz milagre. Qual seria um jeito que aí ficaria muito bom? Seria aplicar essas duas ferramentas juntas. Tipo, eu venho aqui, ó, tiro as espinhas mais fortes. Eu vou tirar as espinhas mais fortes. E aí ainda vai ficar uma área avermelhada. Aí essa área avermelhada, se eu aplicar em conjunto essas duas ferramentas, a ferramenta de dessaturar, tá? Remover saturação. E aí eu tiro um pouquinho do vermelhidão. E aí eu venho com a ferramenta de clarear. E aí eu tiro um pouquinho da parte escura. Aí o efeito fica legal. Por quê? Porque eu estou combinando três ferramentas diferentes. Mas o objetivo é essas ferramentas mais novas, tá? Mais para frente vocês vão editar uma imagem usando várias ferramentas, cada uma que vai dar um efeito melhor em alguma área, tá? Pessoal, muito obrigado e até semana que vem. Até mais.